Putz, Dev, quer ir um pouco além dos frameworks e fazer um sisteminha com Ruby puro? Conhecer um pouco melhor os mecanismos que estão por trás das coisas? Bora fazer um sisteminha que vai acompanhar repositórios de testes práticos para uma vaga de dev, por exemplo. Vamos imaginar o cenário. Se imagine como um tech lead com 15 candidatos e eles têm uma semana para entregar um teste prático. E você tem a ideia de acompanhar esses repositórios. Você teria que ir em cada um, git clone, git pull e por aí vai. E ficar acompanhando cada um é um pouquinho complicado. Então, bora fazer um sisteminha para resolver esse problema? Vamos lá? Começar padrãozinho. Antes de começar, gosta do conteúdo? Curta, compartilhe, comente. E bora lá. Desktop, mkdir, manage repos, manage git repos, criamos a nossa pastinha ali. cd manage git repos. Bem, a gente vai fazer um sisteminha aqui do zero. Então, vamos precisar... Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Vamos precisar ali de um ponto de entrada para ele. Então, vamos criar algumas estruturas básicas que a gente já sabe que a gente vai usar. A gente vai ter aqui nossa lib. A gente também vai ter em algum momento uma pasta de repos, que é onde vão ser feitos os downloads. Além disso, a gente também vai precisar de uma config para as nossas configurações. Dentro de config a gente vai ter o nosso banco database, as configurações ali do banco. Vai ser um banco falsier, vamos dizer assim. Vamos usar um CSVzinho para guardar as informações. Tá bom. Dentro de config... Não, eu vou mexer em outras coisas antes. Dentro de lib, vou ter nossas entities, nossas entidades, nossas models. E por enquanto tá bom. Vamos criar aqui o nosso app.rb. Vai ser nossa portinha de entrada. A gente vai precisar também criar um menuzinho. Vou deixar já aqui menu.rb. Vamos fazer um laço que vai ser via terminal. Tá bom. O que eu vou querer que aconteça é .call. Esse cara aqui é o que vai rodar no nosso colega. E aí eu vou ter um def self.call. E eu vou querer gerenciar algumas coisas na memória, então vou instanciar ele. Initialize. O que eu vou querer gerenciar dele, que eu tenho certeza vai ter um laço, vou querer ficar verificando se eu continuo fazendo as instruções ou não. Então vai ter um keep going, que vai ser true. Com isso, vou querer acessar ele mais facilmente em outras partes. Então, vou colocar um accessor de keep going. Beleza. Eu vou precisar do nosso menu. Com isso, acho que eu já vou ter todo mundo que eu vou precisar. Então, também eu tenho que criar um def run end, que vai ser depois a gente continua os detalhes dele aqui. Então, vamos ver se faz sentido pra gente.
successor, keep going, new, initialize, keep going, true, menu, beleza. A gente já tem o nosso menu aqui que não tem nada. Então, class menu, end. Vamos ver o que acontece se eu rodar esse cara. Olha só, não existe menu. A gente poderia simplesmente vir aqui e dar um require entities. Vamos fazer esse cara aqui. Require relative menu. Que deve estar dentro de entities. Beleza, não deu ruim. Faltou um puts aqui, senão eu não enxergo lá. Run, e também faltou chamar o run nosso initialize. Funcionar? Funciona, mas como eu disse, eu gosto de deixar umas coisas um pouquinho mais organizadas, inteligentes, fazer um sisteminha com uma carinha mais de produção. Então, isso aqui não vai servir pra gente. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer aqui em configurações criar um carinha chamado initializers. Initializers. Não deu certo. Deleta. New folder. Initializers. Beleza. Dentro de initializers eu vou ter um carinha chamado load initializers.rb. Esse cara aqui eu vou ter uma dentro. Opa. Esse cara aqui tem que estar dentro de config. Pronto. Agora vai ficar bonitinho. Esse cara aqui vai carregar os nossos initializers, que são, por enquanto, entities.rb, nossas entidades. Perfeito. Então, esse carinha aqui vai ter que ser um pouquinho esperto. A gente vai falar que initializers vai ser igual ao que tiver do diretório. E qual diretório? A gente vai aqui interpolar o nosso file.dirname do nosso arquivo atual, que é o load initializers, e aí a gente vai querer entrar no initializers e pegar tudo que tiver com RB lá dentro. Beleza. Pra gente ver isso funcionando, agora eu tenho que vir aqui no meu app e trocar esse cara aqui. Então ele vai virar ponto para subir uma pasta, config barra load initializers. Esse cara aqui vai estar aqui em lib, vai subir uma pasta, entrar em config e rodar initializers, beleza. Se eu vier aqui, eu posso então dar um puts initializers. Vamos ver o que acontece. File dirname. Tá certo, vamos de novo. Beleza, até aqui tudo bem. Vamos virar aqui. E chamou aqui o entities.rb. Beleza, quer dizer, ele mostrou pra gente. Se eu colocar um puts mais claro aqui, vocês vão enxergar. Puts. Aqui, ó. Esses são os nossos initializers, beleza. Se eu tenho esses caras aqui, eu posso vir aqui initializers.it. Initializer, para cada initializer. Eu posso vir aqui e dar um require initializer.
Beleza, que isso vai chamar o nosso entities. Aqui eu vou ter o menu, então ele vai continuar dando ruim, porque esse cara aqui agora vai ter que carregar a nossa pasta de initializers. Então, entities path, para a gente ter uma facilidade de escrita, vamos ter que subir uma pasta, subir duas, então subiu para os config, subiu uma, vai entrar em lib, entities. Beleza. Feito isso, initializers, mesma coisinha. Eu quero o diretório, tudo que tiver dentro de um diretório. Beleza. Interpolado. Que vai ser o file. Dir name do nosso arquivo atual. Beleza. Barra. Interpol de novo. Entities path. E aí, quando eu entrar no entities path, eu quero carregar todo mundo que tiver RB ali dentro. Então, barra asterisco ponto RB. Beleza. Agora a gente vai fazer o initializers ponto it. Mesma coisinha do outro ali. Rodou ou funcionou. Vamos virar aqui. Putz, menu carregado. Menu carregado. Agora ele está bem inteligente com esse load initializers. Então, se eu quiser criar um arquivo dog, putz, bark, e rodar, ele chama automaticamente. Não preciso mais me preocupar em ficar dando require em arquivos. Beleza, com isso vou ter um menu.new e vamos seguir vida. O que eu vou precisar fazer? Um menuzinho que inicialmente ele só tem que sair. Sair ou escolher uma açãozinha. Então vamos lá. Eu vou ter um menu. Eu vou ter o nosso run. O run ali. Eu poderia simplesmente vir aqui e dar um system clear, que eu tô fazendo todas aquelas vezes. Mas vamos fazer um mais bonitinho. out ponto clear screen. Beleza. Clear screen não tem. Por quê? A gente precisa de ativar uma geminha aqui. E a gente poderia fazer um require IO barra console. Beleza, funcionou. Porém, não é isso que a gente quer. A gente já tem os initializers. A gente vai fazer o quê? gems.rb. Volta aqui nesse cara aqui. Retiro. Todas as minhas libs aqui vão ser daqui. Olha só que inteligentinho. Então, perfeito. Continua funcionando. Se eu precisar de qualquer gema específica, por exemplo, eu já defini que o nosso banco de dados vai ser um CSV. Então, eu vou chamar ele de... Eu vou deixar ele aqui. .csv. Eu vou precisar de um cara para tratar isso aqui. Então, provavelmente eu vou chegar aqui nas gems depois e vou colocar o nosso require CSV. Quando chegar lá, a gente volta para cá para poder tudo funcionar bonitinho. Tira. Node initializers não vou precisar mexer. O entities não vou precisar mexer agora. O app. Voltando para o app. Então, primeiro eu vou limpar. Depois de limpar, aliás, eu vou precisar já de um while. Aquele while que a gente estava comentando. Primeira coisa, durante o... Fiz uma ação, limpa. Fiz uma ação, limpa. Faz sentido. Então, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer que ele tenha uma função display. Não, mostra as opções ali que eu tenho no menu. E aí eu vou chamar de opção adicionada.
Então vou dar um puts, opção selecionada, se enquanto keep going, enquanto for para continuar, que é aquilo que a gente estava falando lá do laço lá em cima, faça esse cara aqui. Porém, esse cara aqui é um pouquinho diferente. Então, if keep going vai ser uma função que vai retornar um verdadeiro ou falso, dependendo de algumas entradas. O que eu vou fazer aqui? Def keep going. Esse keep going vai ter um @user option, opção do usuário, vai ser um gets.chomp.tui, ou seja, o cara vai selecionar ou 1, ou 0, ou 2, ou 3 do menu, que vai ser equivalente a alguma opção que ele selecionar. Então, feito isso, keep going vai ser falso se @menu.options na opção selecionada for igual a sair. Se não, eu devolvo self.keep. De qualquer jeito, eu devolvo self.keepGoing, que vai ser true ou false se eu mandar o sair. E aí, se ele for false, ele não executa esse cara, segue vida. Beleza. Vamos rodar. Não existe display menu. Vamos construir nosso menuzinho. Então, def initialize achei que tivesse def initialize olha, não tem, achei que tivesse initialize end. Quando der um new nele que eu tenho lá, eu vou criar o nosso options, que vai ser um hash, onde o 0 vai ser o nosso exit. Depois a gente vai ter outras opções, que listar repositórios, por exemplo. Beleza, depois a gente continua trabalhando nessa parte. Agora eu vou querer utilizar isso lá no nosso app. Para utilizar aqui, eu vou precisar pelo menos acessar. Então, tr reader options. Feito isso, já tem uma entrada no menu. Falta a nossa funçãozinha de display. Def display menu. E aí a gente vai pegar @options para cada opção dessa, ou seja, 0 e exit. Eu vou ter feito com it um array de 2 posições. Eu vou querer dar um puts, sendo que option na primeira posição vai ser o 0. First.to S, se bem que eu não precisaria do toS. Não, mas vou precisar porque eu quero centralizar. Center com 5 posições, utilizando espaço para alinhar. Vai ser... Opa! Vai ser... Mesma coisa que esse cara aqui, só que o texto. Last. Deixa eu ver o que acontece agora. Não tem first aqui. Beleza. Então se eu colocar 1, nada acontece. Se eu colocar 0, sai do programa. Beleza. Se eu coloquei 1 aqui, então, leap 2. Vamos rodar de novo. 1, opção selecionada. 1, opção selecionada. Opção selecionada. Agora, se eu digitar 0, ele encerra o programa. Perfeito. Nosso início de lógica tá bom. O menu já está praticamente pronto. Só tenho que ir adicionando aqui para continuar usando o nosso menuzinho.
Tá bom. Agora, isso aqui a gente precisa começar a mudar. Eu preciso que ele dispare alguma coisa. Para ele disparar alguma coisa, a gente vai usar um padrãozinho aqui. Eu já tenho outro vídeo aqui do canal, acho que do To-Do List. Acho que é dele. Eu vou utilizar esse nome aqui para falar, eu quero essa classe, essa entidade, nessa função barra action. Quero que ela que seja chamada. Então, para isso funcionar, primeiro eu preciso de um repo.rb. Esse é um class repo, que vão ser sobre os nossos repositórios. E aí eu vou ter uma def, como é que era? List. Self.list. Meu objetivo é chamar esse cara puts repos, list repos, tá escrito lá, né? List repos chamado com sucesso. Sleep 2. Beleza. Meu objetivo é que isso aqui seja chamado quando nesse lugarzinho aqui, no meu while. Então, keep going vai fazer essa aqui. Então, eu tenho mesma coisa. Menu, options, user options. Então, o que eu vou querer aqui, vamos deixar separadinho para não fazer lambança, vai ser um trigger option. Trigger option. Beleza. Vai ser um def trigger option. Nesse trigger option eu vou colocar a mesma coisa que a gente aqui já fez para limpar. E aí eu vou querer que ele execute call method from class. Quero que ele chame o método de uma classe, que é o que a gente está querendo aqui. Eu quero que ele chame do repo o list, do repo o list. Isso automaticamente. Então, para fazer essa parte, a gente vai primeiro fazer a nossa funçãozinha. Call method from class. Como que ele vai trazer esse cara aqui? Primeiro a gente precisa do nome da classe, né? Para entender. Class name. E também da ação. Class action. Porém, essa class name aqui, a gente vai aproveitar aqui. Menu, options, user option, que foi a selecionada, que foi o que deu no keep going aqui. Ponto to s, ponto split. E eu vou querer a primeira parte dele. Deixa eu ver se é isso primeiro. Eu vou pegar esse carinha aqui, list repos. Então, pegou o selecionado dele, colocou na posição 0, na posição 1, por exemplo. Vai trazer esse list repos como symbol. Vou converter o symbol em string, vou cortar a string no meio aqui no underscore, que está aqui. E aí vai virar um array de duas posições, list na primeira e repos na última. Então aqui é a última. Beleza. E aqui eu vou querer, no contrário aqui, a mesma coisa, só que first. Beleza. Com isso, já consegui parte do que eu queria. Tá bom. O problema é que isso aqui é só uma string. Para isso... Ah, e tem outra coisa, viu? Aqui eu coloquei no plural, aqui tá no singular. Vou precisar tratar esse cara aqui. Então, class name vai ser igual format class name class name def format class name. Acho que eu comi um end ali, viu? Pronto. Passando class name. Se class name chars quebrado em caracteres, o último por um S, quer dizer que está no plural. Se não, faz outra coisa. Se ele não estiver no plural, eu só vou querer ele capitalize. Então, aqui vai entrar o class name, por exemplo,
repo, que tá lá. Aí eu vou descobrir se tem S. Se tiver S, vou dar um class name.slice, que eu vou querer só um pedaço dele, da posição 0 dele até o class name.length menos 1. Então vou pegar do 0 até o report, excluindo o S. E isso vai me devolver um repo com letra minúscula no início. Se eu colocar o ponto capitalize, ele me devolve o repo com letra maiúscula. Beleza, com isso, se tiver no singular, ele já me traz capitalizado. Se tiver no plural, ele tira o S e me devolve capitalizado. E aí eu vou ter o class name limpo aqui. Beleza. Tenho esse cara limpo. Agora eu preciso de que isso aqui é o meu problema. Tá como string. Eu preciso que ele seja de fato uma constante. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar string.new, eu consigo. Agora se eu chegar aqui string.new, não existe. Então o que eu preciso? Fazer uma string virar uma constante. Quer dizer, ele vai chamar de constante. Que vai, não é bem uma constante, mas deu para entender que eu preciso de uma classe realmente fato para mexer. Então, eu posso chegar aqui e colocar object ponto const get abre e fecha esse cara. Olha só, porque se eu fizer isso, eu tenho uma string. Então, se eu vier aqui, opa, se eu copiar esse carinha aqui, e aqui, class constante, vai ser igual a isso aqui, baseado no nosso class name. Aí eu tenho uma class constant. E aí para eu disparar uma função dele, agora eu consigo, que vai ser class constant ponto send a nossa class action. Vamos ver como é que se comporta. Opa. Cadê? Escrevi alguma coisa errada. Class name ponto slice 0 class name ponto length menos 1. Foi, não podia ficar grudadinho ali que eu tava achando que era outra coisa. Tá bom. Então se eu chamar o list rep chamado com sucesso. Perfeito. Agora ele chama lá o que eu precisar chamar de forma inteligente. Nosso menuzinho está pronto, nosso app está pronto para disparar as ações que a gente precisa. Acho que essa parte aqui do app do menu está pronto. Parece bom para mim. Agora a gente precisa mexer com o repositório em si para fazer um CRUDzinho dele, ou quase um CRUD. Então tá bom. Vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse cara aqui, agora vou trabalhar com o rep. Como eu disse, a gente vai fazer um pouquinho mais próximo de produção, uma coisa mais organizada, mais estruturada, mais bem feitinha. Então, vamos criar aqui uma camadinha que vai cuidar da nossa parte de lidar com o banco. Record.rb class record. Beleza. E o que esse cara precisa fazer? Primeiro, se eu tô listando esse cara aqui, eu vou ter que chamar list, eu vou querer listar ele como partes de um repositório. Então, vou precisar, na verdade, antes disso, deixar preparadinho esse cara aqui com init. Esse meu initialize. Com initialize,
initialize. Beleza. Nesse initialize, eu vou definir algumas propriedades que ele vai ter, que vai ser o dono do repositório, owner. Eu vou passar aqui um hash como argumento para o new, quando eu for iniciar um novo repo, que vai então pegar do args na chave owner. Beleza. Além disso, eu vou precisar da URL do repositório. Aqui eu vou colocar uma espécie de timestamps created at e updated at. Tudo errado. Beleza. Beleza? Não, isso, agora beleza. Com isso eu vou pegar aqui que vai ser um hash, vou pegar na chave, vou ter esses caras aqui. Feito isso aqui, eu também vou querer lidar com eles depois, mexer com eles mais facilmente. attr accessor, que vai ser owner, url, created at, updated at. Pronto. Feito isso, eu vou poder dar união nesses caras. E esse cara aqui, para interagir com o banco, vai ter que ter uma ligação ali com record, uma herançazinha de record. Beleza. Então agora a gente vai querer listar. List repos. Se eu quero listar ele, eu vou precisar da nossa funçãozinha de list. E o nosso list vai ser o self.list. Tá bom, vamos lá. Vou dar algumas coisinhas aqui. Puts. Opa. Listando repos. A linha. Depois disso, eu vou querer um all todos ponto map, abre, fecha, aonde repo, ficar grande essa linha, vou colocar em duas, do quebrar uma linhazinha aqui, beleza, então puts abre, fecha, repo ponto owner, vírgula, repo ponto url, vírgula, created at repo.created at vírgula updated at repo.updated at. Beleza. Então eu vou querer listar todos que vão ser os repositórios. E aí, eu quero que o cara possa olhar isso aqui por quanto tempo ele achar que ele deve, ao invés de usar um sleep, a gente vai pedir só que ele dê um gets. Então, tecle alguma coisinha ali, vai dar tudo certo. Então aqui a gente tira esse colega daqui, dá um barra N para quebrar uma linha, pressione qualquer tecla para continuar. Pressione qualquer tecla para continuar. Beleza. Agora se a gente rodar, chamar o método all não existe. Então vamos criar um método all aqui.
Tá bom. Vou deixar em cima, depois eu organizo. Def self.all end. Quando chamar o all, eu vou querer que ele venha do nosso record. Esse ó. Então o nosso record vai ter aqui o nosso all. Def self.all. E agora a gente começa a mexer um pouquinho com aquela história dos nossos CSVs. Então, table igual csv.read. Quem? Aí a gente entra num pequeno probleminha. Para isso aqui funcionar, eu vou precisar de saber quem que é o nosso, de onde que ele está vindo. Se eu quiser fazer outros, não vou deixar preso no record, vou deixar preso no próprio repo. Então, def base path change, que vai ser uma interpolação de file.journame vindo do nosso file, nosso arquivinho. Aí eu vou querer subir uma, subir duas, entrar em config database /repos.csv. Beleza. Com esse coleguinha aqui eu posso voltar ali para o nosso record e eu vou querer ler dele. Faz sentido. Então, esse cara aqui, que vai ser um new ponto base path, que foi assim, o self lá do outro lado. Eu vou querer os headers, cabeçalho do meu CSV, header, beleza, table ponto map, porque eu vou querer voltar lá um conjunto dos nossos, do item, beleza, para cada item desse, data vai ser igual item ponto formato de hash ponto keys em symbol. Item 2. Beleza. E aí com isso eu vou querer dar um self.new passando um hash que é o nosso data. Então vou ter esse método aqui que ele não sabe o tipo que é o repo, mas ele vai ler ali e vai transformar em dado em um objeto de fato. O que está faltando aqui é que ele não tem esse método aqui, então vamos criar def aonde eu vou pegar um object que vai ser um hash self.instance para pegar todas as nossas variáveis dinamicamente aqui. .it verbal para cada variável a gente vai criar um object na posição de verbal to s .delete, como de instância ali ele vai ter o arroba, a gente não quer o arroba, ponto to symbol, para a gente poder colocar ele no nosso hash. Então no nosso hash a gente vai criar uma chave. Essa chave é a nossa variável que está como arroba owner, por exemplo. A gente transforma em symbol arroba owner, então a gente transforma em string, deleta o arroba, volta só para string, vai receber aqui conteúdo self.instance verbal
get instance variable. Get é a nossa variável. Beleza, e no final de tudo isso, a gente devolve nosso object. Beleza, agora nosso toAge transforma os dados que vierem aqui da linha do nosso item num hash. Aí transforma em chaves tudo bonitinho. E o data vai alimentar um new, tipo nosso hash de dados vai alimentar um new, fazer um objeto bonitinho. Deixa eu ver o que acontece. CSV não está carregado. Require CSV. O que ele gritou agora? Eu coloquei para carregar os initializers. O load initializer vai carregar esse cara aqui. O James vai carregar o nosso CSV. Nosso CSV tá ali. Porém, ele tá tentando pegar do próprio record. Interessante. Vou mandar ele pegar. Sem se preocupar muito. Será que não era isso não? Ele não achou o arquivinho do funnel. Define local method all.map repo class record. Chamou o all chamou super. Super tem esse cara aqui. Tá certo, record self all. Find all for class. Escrevi algo errado aqui. Self.all. Teoricamente é isso. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Repo 13. Fechei tudo bonitinho. Parece. All map. List. Quando eu chamei o list, chamei esse all aqui. Que tá certo. O do repo, o list, vai chamar all. Então uma coisa, self.all. Vamos ver como é que se comporta. Tá certo. Não precisaria desse cara aqui, ele deveria pegar ali simplesmente aquele all do repo e ser feliz. Deixa eu ver, tirar mais uma dúvida. Porque parece que ele tá passando disso, só tá ainda dando ruim com o record. Ah, tá tentando listar mais uma vez os repos. Por quê? E aqui tá dizendo que também não conseguiu carregar esse cara aqui. No such file directory. Entities. Sobe 1,
Beta de lib, sobe mais um. De config. Database. Repos. .csv. O que eu sei aqui que vai ter o owner, URL, updated at. Deixa eu ver o que acontece. Assim, ele não localizou nosso amiguinho aqui. Depois que ele passa ali, tenta chamar o list. Bem, vamos tentar debugar com calma. Então, binding.irb. Vamos rodar esse cara aqui. Para parou. Então, chamar o super. É que dá ruim. No such file. Eu estou escrevendo alguma coisa errada aqui nesse base path. File, journey, file. Aí eu subo 1, subo 2, config, database, repos.csv. Não tá errado. Então, se eu for no record, new base path, vamos dar um bind.rb aqui. Ver o que acontece. Continue. Beleza. Continue. Vamos ver o que tem aqui. Entities. Lib. Entities. Tá certo. Tirar uma ls-l no config. Tá. Database. Ah, muito bom escrever as coisas muito erradas, né? Database. Beleza. Vamos ver agora o que acontece. Listei. Continue. Vamos ver se agora ele consegue ler esse carinha aqui. Oh, beleza. Continue. Beleza. Agora ele leu. Só não tem nada lá. Então só tinha um typo aqui no errinho de escrita ali. Tiro o binding. Vem no record, tiro o binding. Vou fazer um teste aqui. Se eu tivesse o owner x, a url y, created 1 e updated 2. Opa. Vamos limpar e rodar de novo. Tá lá. X, Y, created at, updated at. Perfeito. Ele consegue ler. Que beleza. Um pouquinho. Então, com isso, a gente tem a nossa primeira funçãozinha do menu funcionando. Vamos lá para a segunda funçãozinha do menu. Além de listar, eu devo poder adicionar. Então, 2 add repo. Se eu vou ter um add repo lá no meu repo, depois do list aqui, def self.add, que eu também vou usar o record. Então, puts criando repo, outro puts barra n entre com o nome do dono do repositório. Depois disso, owner
So, gets.chomp. E a gente vai fazer a mesma coisa para pegar o URL. Entre com o URL do repositório. Depois vai ser um novo, que eu já tenho aqui um repositório. Owner, dois pontos, owner, URL, dois pontos, URL. Considerando que eu já tenho aqui no attr acesso, a gente está com um rubzinho novo, eu posso omitir esse cara e esse cara. Beleza, e aí eu dou um sleep 2. Por quê? Eu dei um novo. O que eu vou precisar fazer é dar um save. Então, opa, se eu for dar um savezinho aqui, a gente pode vir aqui e adicionar o nosso save. Nosso save aqui vai ser um repo, vai ser igual eu acho que eu já vou fazer ele um pouquinho mais esperto. Vamos fazer uma pequena memória de controle para poder fazer o create that, o update that bonitinho. Então, o nosso repo aqui, esse arroba repos.select, vamos filtrar onde o repo tiver, vamos filtrar por URL. Essa URL ali do nosso TTR acesso, então quando eu salvar, eu vou só querer pegar lá dos repos um idêntico se tiver igual que a gente tem. E aí o nosso created at, esse é o nosso repo, first, que esse cara aqui só deve retornar 1 ou 0, então first, beleza, ponto, create, created at if repo.n first created at. Então a gente vai reaproveitar o created at para ele não ficar apagando. Aí eu vou chamar o nosso save do nosso record. E daí a gente vai querer adicionar lá para a gente poder pegar ele depois em outros lugares, onde o repos delete. A gente vai remover ele. Se ele achar esse cara aqui, para não ter duplicação, e a gente adiciona o nosso repos, foi salvo. E assim a gente evita duplicação. Beleza. O que está faltando aqui é o nosso super, que a gente vai precisar de um savezinho também lá. Então, a gente volta pro record. E agora a gente bota um def save para salvar. Então, a gente vai querer que delete através da URL. Quando for salvar, delete. A gente precisa cuidar tanto do banco de dados quanto do arquivinho. Então, arroba created at vai ser fetch current date, fetch current date time, a não ser que ele já tenha um. Então não vou mexer com created at, mas sempre que eu mexer eu quero que o updated seja beleza.
Agora, para escrever, a gente vai falar que vai ter um modo de escrita, que vai ser adicionar. A gente vai ter para escrever os cabeçalhos falsos. Right headers false. A gente vai ter os nossos dados que a gente vai escrever no nosso CSV. Owner. URL. Created. At. E updated. At. Só que provavelmente não deveria ficar aqui. Tem essa leve sensação. Isso aqui estou prendendo o repo no record. Eu poderia talvez colocar um self.toH. Talvez faça mais sentido, porque esse cara aqui vai pegar lá os nossos negócios. Deve fazer mais sentido. Beleza. E csv.open. Nosso base path, que eu já tenho todo um new, então não preciso dar um new. Vou passar o modo de escrita. Vou passar o write headers. Passar o headers. Que vão ser o nosso data.keys. A chave do nosso data está ali em cima. E vou mexer no nosso CSV. Feito isso, posso pegar aqui no nosso CSV, vai receber o data.values. Vamos ver o que acontece. Eu sei que vai quebrar coisa. E R. Nosso delete ainda não funciona. Então, vamos colocar aqui. Def delete. E esse def delete ele é baseado numa URL, se não me engano. A gente pensou ali atrás. E eu vou colocar o record.destroy. URL. Aqui a gente provavelmente faria um ID. Então, eu vou seguir com URL, porque a gente já está usando URL para não ficar preso ao URL, isso provavelmente seria um ID que todo mundo teria. Mas vai funcionar. Feito isso, então def self.delete recebendo uma URL. Esse cara aqui tá, faz sentido para mim. Ele vai ter sempre dois caras. Quando eu quiser mexer através, porque eu vou ter que pagar também quando eu faço um update ou quando faço simplesmente um direto. Então eu posso vir tanto da classe quanto da instância. Então a única coisa que vai diferenciar a verdade vai ser o path. Então eu vou chamar aqui de base path. E aqui de new base path. Eu posso sempre pegar de tudo quanto é lugar sem me preocupar. E aí sim, esses caras aqui vão ter um def self.destroy recebendo URL em path.
base path que vai passar pro destroy esse cara aqui de baixo. Agora sim. Ele vai ter o nosso table. Vai ser um csv table vindo do nosso path. Beleza. E table delete if se na linha na posição URL a URL que a gente estiver passando aqui. Beleza. E a gente precisa persistir esse cara, então file.open nosso path no modo de escrita, onde a gente vai passar nosso arquivo. E esse arquivo a gente só vai querer escrever ele. File.write table.toCSV. Agora o que tá faltando é fazer esse pegar a data no momento. Então, def fetch, que vai ser um date time ponto parse. Isso aqui já vai dar meio erradinho. A gente já descobre daqui a pouco porque. E eu vou criar um date time ponto now tratado strf time. Então vou querer o de agora, tratado. E ele tratado vai ser. Isso aqui é documentação e é meio chatinho de lembrar, então é mais fácil na documentação. Porcento T porcento FT porcento T porcento 2 pontos Z. Eu tô considerando também o meu horário aqui. No final vou querer tratar ele também strf time para deixar ele bonitinho brasileiro, que vai ser porcento D barra porcento M barra porcento Y espaço traço espaço porcento H 2 pontos porcento M 2 pontos porcento S porcento P maiúsculo. Nem sei o que vai acontecer, mas vamos tentar. RT. Beleza. Escrevi algo errado? Escrevi algo errado. Eita. Onde vamos? YU. Vamos listar. YU. Criou. Tô impressionado. Normalmente isso aqui não era para ter funcionado tão bonitinho assim. Normalmente, IRB tivesse o date time ponto now, era para ele dar ruim. E eu deveria dar um require date. Require. Ah, tá escrito errado também. Pera aí, vamos tentar de novo. Entrei. Date time.now não existe. Aí eu daria um require date e aí o date time funcionaria. Por segurança, eu vou aconselhar a chegar aqui nas gemas também. Colocar o require date. Certeza que funciona.
Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver os repos aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Created at esse 24, updated é o verdinho ali. Então, se eu tentar agora adicionar, eu vou trocar agora, o Y vai virar T, o repositório vai ser U, então ele sempre vai pela URL para achar, atualizar e tal, poderia ser um ID. E trocou. Trocou tudo. Vamos tentar de novo. E lado bom é que tá funcionando, lado ruim é que ele não pegou quem ele precisaria pegar. 2. W. Ah, não, mas tá certo, eu que fiz errado. U. Funcionou, mas ele atualizou tudo de novo. Então, U. U. Ah, não, tá funcionando sim. Eu tô ficando louco. Vamos ver se tá funcionando de verdade. Então, ó, não tem nenhum. Eu vou adicionar o repositório, o usuário A, repositório A. Tá lá, 2709 no created, 2709 no updated. Então, se eu agora quiser lá, vamos tentar ver agora que o A vai virar B, mas ainda é o mesmo repositório A. Então, ele vai trocar de B para o owner e o verdinho escuro tem que mudar. Então, vai continuar 2709 de criado e 2729 do atualizado. Perfeito. Beleza. Feito isso, a gente já tem aqui agora nossa primeira parte do sisteminha com listagem e adição. Agora vamos fazer um deletar. Já que a gente já chegou até aqui, esse aqui deve ser mais facinho. O deletar, vamos lá. 3 vai ser o delete repo. Beleza. Então, a gente vem nos repos aqui. Self.delete. Esse self.delete, a gente vai colocar aqui um puts apa do repo, aonde vai dar um puts barra n entre com a URL do repositório. O URL vai ser igual gets.chomp arroba repos.delete. Acho que vai ser deletif igualzinho o outro lá que a gente colocou. Isso aqui. Repos deletif, se o repo URL for o mesmo da URL que tivesse ali em cima, beleza. Aí a gente chama o nosso record, o delete do nosso record e espera 2 segundinhos. Porém, esse delete do nosso repo, se eu não me engano, a gente está fazendo a partir da URL, que foi o que a gente deixou já pronto ali. Isso aí. Vamos ver o que acontece. Então, list repos. Eu tenho um repositório A. Então, delete. Opa! A. Funciona. Só esse código aqui que não ficou bonito. Então, vamos lá. Vamos adicionar dois. O A. O B.
e o C. Por algum motivo eu quiser, se por algum motivo eu tenho o A, o B e o C. Se por algum motivo eu quiser apagar o B, que está ali no meio, 3, delete qual? O B. Vamos listar A, C. Perfeito. Perfeito. Então já fizemos boa parte aqui do nosso CRUDzinho. Eu consigo adicionar, nossos repositórios aqui estão bonitinhos. Agora vamos apagar esse coleguinha daqui. E agora a gente vai fazer a parte que é mais pesadinha mesmo no nosso colega. Que vai ser um fetch. Nisso, eu tava pensando aqui comigo. Eu tenho a leve sensação que as gemas podem dar ruim se não forem carregadas antes. Vamos botar aqui, por medida de segurança, require relative ponto barra gems.rp. Sim, sempre vão ter as gemas antes de carregar os nossos initializers, e antes de chegar em qualquer um desses aqui. De repente não carregou o CSV antes. Beleza, tudo continua igual. Só por medida de segurança aqui. A gente coloca esse cara aqui. Talvez seja até melhor colocar direto lá nos initializers. Mas tá bom aqui por enquanto. Aqui tem que ter uma linhazinha final. Tá bom. Então, a gente já tem um menu que sai, que lista repositórios, que adiciona de repositórios, deleta repositórios. O que está faltando? Agora o que a gente veio de fato fazer aqui. Fetch repos. Essa aqui é a cereja do bolo. Antes era só um CRUDzinho, esse aqui é o cara que vai bater lá no GitHub, fazer o download, etc e tal. Então, a gente vai colocar aqui nos nossos repos Aliás, deixa eu tirar uma dúvida. Faltou uma coisa antes. Eu tenho 2 repositórios. Tá bom? Eu cheguei ali e listei. Eu tenho o A e o C. Daí tudo bem. E se eu tentar apagar sem ter batido nele antes? Funciona. Então tá bom pra mim. Me incomoda um pouco porque talvez eu não esteja gerenciando bem alguns estados. Mas talvez funcione. Talvez funcione. Então vamos lá. Qual que a gente volta aqui e atualiza? Então eu quero mexer com o fetch repos. Esse fetch repos tá lá no repo. Isso é algo importante pra gente, então fetch repos. Talvez não esteja legal colocar ele aqui. E eu talvez seja self, save. Beleza, vamos depois do save. Pra mim. List, add, delete. Deixa eu botar aqui mesmo. Beleza. O que eu vou querer fazer com esse cara aqui? A gente vai separar um pouquinho essa responsabilidade. Então, fetch repos service call. Que vai dar ruim se eu não tiver esse cara? É aquele estado que eu tava falando, mas a gente já arruma isso então. O que eu vou precisar aqui? Além das minhas entities, eu vou criar um novo. Vai chamar services.
barra fetch repo repos service class fetch repos service. E aí quando eu fizer esse cara aqui, eu também precisar que ele faça um load dos meus services. Beleza. Esse carinha aqui dos services ser bem parecido com esse cara aqui. Aí o services path. E aqui, em vez de ligante services, beleza. Se eu não tiver errado aqui, posso ver aqui um putz service carregado. Sleep 2. Service carregado. Beleza, carregou o service. Então assim ele já carrega também de forma inteligente nossos services. Agora a gente vai precisar ir um pouquinho além. Quando a gente quiser mexer com ele, eu vou ter que ler essa pasta aqui. Então, repos path vai ser igual a uma interpolação de file.dirname do nosso file, beleza, barra barra repos. Beleza, com isso eu tô apontando para essa pastinha aqui. Agora eu posso fazer o nosso servicezinho. Então, self.call, que vai receber os repos. Se eu não me engano é isso que eu coloquei lá. Isso mesmo, beleza. Além disso aqui, eu vou fazer um run repos. Poderia colocar outro nome, talvez alguma coisa mais semântica, mas a gente vê isso daqui a pouco. Aí o def self.run recebendo repos. Então eu vou colocar ali que repos.each para cada repo. Agora vem um pouquinho mais de lógica. Self.create owner folder. Então eu vou querer isso passando repo.owner. Beleza. Com isso eu vou criar a pastinha que vai dar um carinho. Para ele criar a pasta, eu faço def self.create owner folder, que vai ser um owner. E aí eu vou criar um system mkdir vírgula menos p para a gente poder fazer ali em cascata. E aí aqui vai ser o repos path barra owner.
Beleza, com isso eu vou poder criar para esse cara aqui, beleza. Depois de criar owners, folders, para cada um deles. Que ele pode ter mais de um. Abre e fecha. Onde o nosso repos pf tá certo, barra repo owner, beleza, barra asterisco, perfeito, ponto. Map, eu vou querer ver todos os projetos do cara. Vai ser folder. Tem um erro de lógica aqui, mas tá bom. Split no barra ponto last. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu sei que aqui vai ser, por exemplo, cps dois pontos barra barra github.com barra chita rps barra batata. Isso aqui vai ser o que tiver nesse folder que vai estar dentro desse cara aqui, porque eu vou ter copiado. Não, já vou ter lá no repo. Na pastinha dele que eu já tiver. Se eu já tiver copiado um, vai estar aqui o batata. Aí eu vou pegar esse cara aqui inteiro, que não vai nem ser o folder. Ele vai estar, na verdade, assim. Vai ter alguma coisa aqui antes, né? Aí eu vou quebrar nos barras. Vou pegar o batata. E aí eu vou saber que eu tenho batata. Beleza. Este folder. Então, owners folders.include essa aqui a gente tem que criar também. Project folder name de um repo desse repositório. Então, desses que a gente achou dele, existe esse cara. Beleza. E além disso, repo. Aí o repo folder de fato vai ser o repos pf barra repo ponto owner barra project folder name desse repo. Beleza. O que tá faltando aqui de principal a gente colocar um desse cara aqui, def serve, esse cara aqui, para alimentar o lado de cima. E aí vai ser um repo ponto url.split pelo final ponto last.
split. Beleza. E aí eu vou saber ali que eu tenho batata, por exemplo. Então vai estar o caminho desse repus no Cheetah batata. Beleza. Então, existe. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque a gente tem a ação de clonar e a ação de dar pull. Então, se não existir o repo folder, eu vou criar um system que vai clonar git clone o repo.url em que local? No repo folder. Que vai ser isso aqui, barra cheetah, barra o meu repositório que foi clonado. Qualquer outra coisa, vou só dar um atualizado. Então, system. Se não existiu esse cara aqui, eu clono. Se existir, então system git menos c para indicar aonde pull. Então eu poderia dar um git pull, mas para dar um git pull é menos c no repo folder pull. Beleza, isso, fecha o it aqui. Aí system end. Aí puts barra n repos baixados ou atualizados. Sucesso. Sleep 2. Bastante coisinha. Bastante coisa. Vai funcionar? Não sei. Já nem subiu. Aqui. Fecha aqui. Vamos de novo. Vou subir. Listar. Beleza. Eu quero apagar o A. Então, delete A. Beleza. Vamos adicionar um repositório. Que vai ser o Cheetah. https it.com Cheetah rps logic exercises. Eu acho que isso serve. Beleza, vamos listar. Tá lá. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Agora vamos tentar baixar ele. Alguma coisa escrevi errado. Fetch. Vamos de novo. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Opa, alguma coisa aqui eu escrevi errado. Deixa eu aumentar aqui de novo. Tá bom pra mim. Ctrl C, Ctrl L. Fetch repos. Engine.irb. Vamos ver o que acontece aqui. 4. Ah, aquele erro que eu comentei. Tá certo. O código tá certo. O erro tá naquilo que eu tava comentando agora há pouco. Eu não estava gerenciando os estados da melhor forma.
binding.irb. Eu tenho um pequeno problema. Se eu listar aqui, ele aparece. Se eu mandar dar um fetch, ele não vai. Por quê? Vamos de novo? Listei. Tá lá. Agora tem o bind. O que vocês acham que tem em repos? Nada. Exatamente. Porque quando eu chamo esse cara aqui, eu tô passando esse cara aqui. Esse cara aqui, quando eu inicio o programa, ele tá vazio. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer é que ele tenha um autoload desse cara aqui. Então, o que eu preciso fazer... Deixa eu sair daqui. É que aquele cara ali tenha um autoload. A gente já tem um all no nosso repo. Já trazem todos que a gente precisa. Então a gente pode reaproveitar ele. Então a gente vem aqui, def self load repos end arroba repos ser igual a all. Até aí tudo bem. Mas e agora? A gente teria que chamar esse cara aqui em algum lugar. Então, lá no nosso run do app, antes do while, a gente pode vir aqui e falar repo.load repos. Beleza. Se a gente voltar agora lá no nosso... Nossa, muita coisa aberta. Se a gente voltar no nosso service e rodar de novo. Repos. Agora ele achou. Vamos ver o que acontece então. Então se eu vier agora aqui, low fetch repos, continue. Não preciso disso. Enquanto ele faz isso aqui, deixa eu tirar esse binding aqui. Ctrl C. Vamos tentar de novo. Clone GitHub want to sign as GitHub. Ô meu filho, volta lá. Não precisa disso aí não. Cancel. Uhum. Bem, funcionou. Funcionou entre aspas. Vamos abrir o nosso Firefox. github.com RPS, deve ter escrito o nome errado. Estou escrevendo tudo errado hoje. Repositórios. Então se eu vier aqui, copiar esse colega aqui, voltar aqui no nosso, vamos deletar o nosso vamos adicionar add 2, Ctrl Shift e isso aqui. Add, eu quero que o Chita RPS tenha esse carinha aqui. Beleza, vamos listar. O primeiro, que é o X, é o que está errado. Então vamos apagar ele. Vamos listar de novo.
Beleza, vamos apagar aqui a pastinha do que eu não preciso, do X que eu não vou mais usar. Clonando. Olha só, clonou. Para dentro da nossa pastinha de repos. Agora tem o Cheetah lá com isso aqui. Ah, digamos que eu queira de outra pessoa, alguma coisa assim. Eu posso vir aqui. Vamos pegar outro repositório que tem aqui. Algum simples esse aqui. Podemos vir aqui. Adicionar o X. Vai ter esse easy diagram. E agora eu tenho dois aqui. E aí eu só tenho que dar um fetch quando eu quiser atualizá-los. O que ele deu ali? Ou ele não deixou porque eu puxei como git, é isso mesmo? Esse cara tá fechado, talvez? 4. Ele não deixou porque disse que eu não posso. Então alguma coisa ali no nosso service está errado. Primeiro a gente vai... ele tentou fazer o X aqui, ó. Fez o X e o outro. Vamos deletar. Vamos ver se ele clonar. Ele está clonando. Clonou para os dois. Beleza. Agora o que ele não fez ali foi o nosso... menos C maiúsculo. Talvez eu esteja ficando louco. Talvez. Quase certeza. Então, 4. Clonou. Clonou para os dois. Agora, se eu quiser esse aqui. Quase. Vamos lá. Binding.irb. Deveria ser git menos c. O repo folder. Que é aquele carinha ali. Tá certo. Ctrl C. Vamos lá. 4. Vamos ver o que tem no repo folder. Aqui dentro, meu filho. Aqui dentro tá lá. Logic exercise. Repos. TPS. Tá certo esse cara aqui. Vamos ver esse cara aqui. Copy. Paste. Beleza. Não tem nenhum espaço, tá certo. Oh, Jesus, estou copiando com o errado. Ctrl C, Ctrl Shift V. Funcionou. Por que que ele não deixou fazer aquele momento lá? Continue. Continue. Already up to date. Agora deu certo. Por que? Não sei. Vamos descobrir. Então, 4. Continue. Continue. Ctrl D. 4. Already. Agora foi. Alguma coisinha que não tinha salvo. Então, beleza. Se eu chegar aqui. Apagar agora esses dois. Vai clonar. Clonou. Vai dar um fetch. Atualizou. Prontinho. A gente pode seguir vendo o que esses caras fazem. O Cheetah tem mais de um repositório que eu quero ficar de olho. Não tem problema.
Vamos pegar aqui um... Parking lot. Esse aqui é um repositório que eu gosto. Copy. Vamos adicionar. Que é o 2. Vai ser do Cheetah RPS. E vai ser o parking lot. Aí eu vou querer fetch. Clonando. Clonou. Pronto. Só seguir acompanhando os usuários. Nosso sisteminha tá pronto. Consegue sair, consegue listar. E o legal é isso aqui, né? Aqui, ó. Eu vou até abrir aqui do outro jeito para ficar mais fácil de ver. Fecha, fecha, fecha. Beleza. Vocês podem ver aqui que eu tenho o do parking lot. Não, vamos pegar o primeiro ali. O primeiro aqui que é do Logic Exercício de Ruby. Digamos que eu... Ah, não é mais do XTPS, agora é do X. Ele vai localizar esse cara aqui. Vai fazer o que tem que ser feito. Olha só. Criado lá e atualizado. Então, funciona. Funciona, mostra que quando mexeu. É um bom início esse projetinho. Bem, dito isso, está pronto. Tem mais algumas coisas que poderiam ser implementadas, melhoradas, remoção, quando adicionar também apagar a pastinha. Mas nesse momento já foi bastante coisa e vou deixar o link para o repositório lá no vídeo. Ótima semana ou ótimo final de dia, início de dia. Até a próxima.